Oi meus amigos, tudo bem pessoal? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje é um vídeo que tinha bastante gente me pedindo aqui no canal. Quantos hectares é preciso para me produzir 800 litros de leite por dia? Eu vou dar um exemplo para vocês da minha propriedade. Hoje eu tenho 18 hectares e meio. Nesses 18 hectares e meio eu já consegui produzir até 840 litros por dia. Então, nesse vídeo eu vou dar um exemplo lá da minha propriedade para vocês. E quero convidar você que não é inscrito, se inscreva no canal. Quem quiser me seguir no Instagram, vai estar aparecendo aqui na telinha. O Eudes Lima Oficial. Então, pessoal, você que está aí, né, com dúvida aí, né, que quer começar uma atividade leiteira, né, você que quer mexer com muito leite, né, que quer mexer até com uns 840 litros por dia ou até mais, você com 18 hectares e meio você consegue. Se você souber manejar a vaca leiteira e souber manejar a pastagem, né? Nesses 18 hectares e meio, a gente fez divisões, né? Tem a divisão de pastagem para a vaca de maior lactação e tem divisão de pastagem para a vaca de menor lactação e tem a área, né, que eu plantei lá, né, que é a área de milho, onde que a gente planta milho para fazer silagem, para a gente passar a seca, porque na seca não tem pastagem, né? Aí a gente tem que fazer silagem para a gente passar a seca, porque senão fica sem comida para as vacas, né? Fica sem produção. E se não tem produção, não tem lucro. Então, pessoal, o que a gente fez lá? A gente deixou 9 hectares para a gente plantar milho, né? Que eu já até mostrei aqui no canal. São 9 hectares aonde que a gente planta milho, né? São 48 vacas, né? Que hoje a gente tem dentro da propriedade e temos 20 bezerros. Então, nesses 9 hectares, a gente deixou só para a gente plantar milho, para a gente passar a seca. Lá tem uma área grande de 8 hectares, que eu já mostrei, e tem uma área na beira do rio de 1 hectare, que ao todo dá 9 hectares, aonde que a gente planta o milho para a gente passar a seca, né? Para não deixar faltar nada de comida para as vacas, né? Na seca. E para a gente passar as águas, a gente tem uma área de 1 hectare e meio, né? Que é a área do capim mombaça, que eu já mostrei vocês. A gente dividiu, né? É uma área de 1 hectare e meio, que é onde a gente dividiu 28 piquetes, né? Cada piquete mede 600 metros quadrados. É um capim de alta proteína, onde você consegue produzir muito leite em pouca terra e gastar pouco. Eu já mostrei vários vídeos aqui no canal, que ele é um capim de alta proteína, que você vai abaixar a proteína da ração. Você vai dar uma ração de baixo custo às suas vacas, uma ração de 18 a 20%, de bom tamanho. Você consegue produzir leite com as vacas de 25 a 30 litros, né? As vacas de alta procedência também é essencial para você conseguir produzir aí. Eu estou conseguindo produzir mais de 500 litros em 1 hectare e meio. São 28 piquetes, aí cada dia elas ficam num piquete hoje, amanhã já vai para o outro, já vai para o próximo. É uma noite que eu deixo elas em cada piquete. Aí elas ficam de 6 horas da noite até 6 horas da manhã. Então é a noite inteira ali. Aí eu tenho uma área para essas 24 vacas reservada. É uma área de 1 hectare, onde elas ficam depois da ordenha da manhã, né? Lá nessa área tem sombra à vontade e também água à vontade para elas, que é muito importante. Sempre você na sua propriedade for mexer com leite, tem que ter sombra e água à vontade para as vacas, tanto na área onde elas ficam esperando para a ordenha, quanto na área de descanso. Tem que ter água à vontade e água de qualidade. Quanto mais qualidade ter sua água, mais leite a vaca vai produzir. Isso é muito importante. Sempre forneça suas vacas uma água limpa de qualidade, igual eu já mostrei vocês lá em casa. A água de lá é uma água que vem da mina, é uma água que a gente utiliza para tudo, inclusive as vacas bebem. Outra coisa que o pessoal me pergunta muito aqui no canal, na área de descanso das vacas, o que elas comem? Pessoal, as vacas na área de descanso, lá na minha propriedade, não comem nada. Apenas ficam descansando de 8 horas, que é a hora que eu termino a ordenha da manhã, até 4 horas, que é a segunda ordenha do dia. Elas não comem nada. Elas só vão comer 6 horas da noite, que é a hora que elas entram no piquete de capim-mombaça. Aí fica até 6 horas da manhã. Terminou a ordenha da manhã, vai para a área de descanso 8 horas. De 8 até 4, não come nada. Ficam lá tranquilos, descansando debaixo da sombra, onde tem água à vontade e sombra.
na área de descanso delas. São 9 hectares de milho, ó, que a gente planta para seca. E esses 9 hectares que eu falei para vocês, dá para passar a seca com 48 vacas e 20 bezerros. A gente faz o análise de solo, cuida direitinho da terra, para a gente produzir muita silagem, né? Porque se a gente não cuidar da terra, fazer uma análise de solo corretamente, a gente não vai ter uma produção boa. Então a gente planta 9 hectares de milho para a gente passar somente a seca, com 48 vacas. Hoje eu estou com 38 vacas produzindo leite, né? São 24 vacas em maior lactação e 14 vacas em menor lactação e 10 vacas no pré-parto. Essas 38 vacas já consegui produzir 840 litros com elas, só que agora elas abaixaram muita produção. Hoje a gente está com a média de 650 litros por dia. E para a gente passar as águas, a gente tem 1,5 hectare de capim-mombaça para as vacas de maior lactação e 1 hectare que é a área de descanso das vacas de maior lactação. E para as vacas de menor lactação, porque lá na minha propriedade é assim, pessoal, é separado, tudo separado, vaca dá mais leite e vaca dá menos leite. Isso é muito importante, você separar lotes de vaca dá mais leite e vaca dá menos leite, para você saber a quantidade de ração a vaca come. Porque dentro da sua propriedade, se não tem separação de lotes, você não vai ter lucro. Como é que você vai saber a quantidade de ração a vaca está comendo? Porque vaca está no começo de lactação, se você dá uma pastagem de alta proteína a ela, se você dá uma ração de qualidade a ela, a tendência dessa vaca é, ó, produzir mais leite. Agora pensa aí, ó, põe uma vaca de menos lactação, uma pastagem de alta proteína, dá uma ração de qualidade a minha vaca. Essa vaca, veio de produzir mais leite, vai estar lá no final de lactação, ela vai engordar. Aí vai me dar prejuízo. Então tem que trabalhar isso muito na propriedade. Separação de lote. Vaca dá menos leite e vaca dá mais leite. Vaca que dá menos leite come pouca ração, pouco concentrado. Isso é muito importante, pessoal. Muita gente não trabalha isso na propriedade. Tem que trabalhar isso, pessoal. Pessoal, uma coisa eu falo para vocês. Se você dentro da sua propriedade não tiver manejo com vaca leiteira e nem manejo com pastagem, você nunca consegue produzir essa quantidade de leite. Dentro de sua propriedade você tem que ter manejo com vaca leiteira e pastagem para você conseguir produzir essa quantidade de leite e conseguir movimentar as vacas nessas áreas. É muito importante, sempre falo no canal, você fazer o manejo corretamente de suas pastagens. A partir do momento que você tem um capim de alta proteína, igual tem um mombaça, eu tenho que fazer o manejo corretamente dele. Sempre antes de você plantar o capim mombaça ou qualquer coisa, você faça o análise de solo. Isso é muito importante. O análise de solo, ele vai indicar o que precisa de você estar jogando ali no seu solo. Às vezes precisa do seu solo, você está jogando no calcário, qual tipo de adubação está precisando ali no seu solo. Então isso é muito importante. E saber fazer o manejo das pastagens, jogar a ureia corretamente nas pastagens. Então dentro da propriedade você tem que trabalhar com manejo de pastagem e manejo com vaca leiteira. Porque nesses 18 hectares e meio que eu tenho, se eu não trabalhar isso dentro da propriedade, eu não vou conseguir rodar com essas vacas na propriedade. Então, trabalhe isso dentro da sua propriedade, separação de lotes. Então lá hoje eu tenho 48 vacas, 24 vacas em maior lactação, 14 vacas em menor lactação e 10 vacas no pré-parto. As vacas de menor lactação, que são as 14 vacas de menos lactação e 10 vacas no pré-parto, essas vacas vai para a braquiária da Brisanta, que eu já mostrei vocês. São 5 hectares que hoje eu tenho de braquiária da Brisanta plantado. Inclusive eu fiz até um vídeo que depois eu vou estar postando, vou estar mostrando essas áreas para vocês. Então são 5 hectares que hoje eu tenho de braquiária da Brisanta plantado. Aí a gente dividiu lá, né, nos piquetes. Tem uma área que é um piquete grande de 2 hectares, né? Tem uma área de 1 hectare e tem uma área de 2 hectares de braquiária, que é onde a gente dividiu, né? São 2 piquetes, cada um é 1 hectare. Então, a gente deixa elas 15 dias em cada área. Ficou 15 dias uma área, aí já vai para outra. Ficou mais 15 em outra, já vai para outra. E assim vai, a gente vai fazendo rodízio. E a gente tem hoje 2 hectares, é onde que tem a área das vacas de menor lactação e as vacas do pré-parto, é a área de descanso delas. Terminei de ordenhar as vacas de menor lactação na parte da manhã, elas vão para a área de descanso delas, que é
2 hectares, onde que tem água à vontade e sombra para elas. As vacas do pré-parto também vai para essa área, fica junto com as vacas de menor lactação. Tem água à vontade e sombra. Muito importante, tanto para as vacas de maior lactação, tem que ter água à vontade e qualidade, e tanto para as vacas de menor lactação, tem que ter água de qualidade e sombra à vontade. Porque se você não tiver sombra dentro da sua propriedade, as vacas vão quebrar na produção. Pessoal, tem que ter sombra. Tem muita gente no canal me falando: nossa, Wilson, vendo seus vídeos, eu não sabia que a sombra fazia tanta importância para a vaca. Pessoal, com certeza. Se não tiver sombra na propriedade, as vacas vai quebrando a produção. Pensa você ficar o dia inteiro no sol, é bom? Não é não, o sol não faz bem para a gente ficar exposto no sol o dia inteiro. O que vai acontecer? A gente vai transpirar, vai suar, vai queimar nossa pele, né? Se a gente não passar um protetor, se a gente não proteger, a gente não vai se sentir bem nós, né? Então as vacas é a mesma coisa. Tem que ter na área para ela de descanso, tem que ter sombra e água à vontade. É a mesma coisa da gente, ninguém gosta de ficar sem água, sentir sede, né? As vacas, se você não der uma água para elas, o seu prejuízo vai ser para você. As vacas vai quebrando a produção. Então isso é muito importante. A que você for dividir lá as suas áreas, deixa sombra e água à vontade para as vacas. Isso é muito importante. É assim que é dividido lá na minha propriedade. Então, pessoal, se você tem 18 hectares hoje de terra, se você souber cuidar da terra direitinho, né? Trabalhar sempre com análise de solo todo ano, se você fizer pastagem de qualidade, se você souber manejar as vacas leiteiras, você consegue produzir aí mais de 800 litros de leite tranquilo nesses 18 hectares e meio. Se você tiver umas vacas aí de 25 litros, né, até 30 litros, igual eu tenho lá, você consegue produzir. E, muito importante, saber manejar a pastagem, manejar a vaca leiteira e cuidar da terra. Porque antes de você plantar o milho, você tem que fazer uma análise de solo. Porque se você não fazer a análise de solo, sua produção vai ser baixa. E antes de você plantar o capim-mombaça, tem que fazer uma análise de solo também. Ou qualquer outro tipo de capim que você queira plantar na sua propriedade. E para a vaca de menor lactação, porque você tem que trabalhar com lotes dentro da propriedade. Porque se você não trabalhar com divisão de lotes, você nunca vai conseguir rodar as vacas nesses hectares e produzir essa quantidade de leite. Para a vaca de menor lactação, quando você estiver lá notando que a vaca está baixando a produção, você já vai tirar ela das vacas que dá mais leite e passar para as vacas que dá menos leite. Aí você faz pastagem de baixa proteína, é igual a braquiária da Brisanta eu tenho lá. Tem necessidade de eu fazer pastagem de alta proteína para a vaca que está dando pouco leite. Então, a vaca que dá pouco leite com menos ração, menos concentrado, fica em pastagem de baixa proteína, igual a braquiária da Brisanta. A pastagem excelente aí. Super recomendo, que eu tenho na minha propriedade, uma pastagem boa. E na pastagem de braquiária a gente joga esterco de vaca, que a gente junta lá, que eu já mostrei vocês. Isso é muito importante, você que mexe com leite, junte esterco de vaca na sua propriedade. Isso é fundamental, que você vai pegar o esterco de vaca, vai jogar lá na roça antes de você plantar o milho e vai jogar nas suas pastagens de braquiária, que é muito importante. Aí no capim-mombaça ou qualquer outro tipo de capim que você tiver de alta proteína, você tem que jogar ureia. Então, pessoal, você que tem 18 hectares e meio, se você souber manejar a vaca leiteira, manejar a pastagem, cuidar direitinho da terra, você consegue aí com 38 vacas tranquilo produzir mais de 840 litros de leite. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.